Pode esquecer o kit gay, a mamadeira de piroca ou qualquer delirante fake news que você já tenha lido por aí. A maior mentira que já inventaram contra o PT é que o partido quebrou o Brasil. O PT não quebrou o país, minha gente, muito pelo contrário. Construiu as bases para transformar o Brasil em um país mais desenvolvido. Na semana passada, falamos por aqui no Semana 13 sobre o 7º Congresso Nacional do PT. No evento, foi lançada a revista O Partido que Mudou o Brasil, que conta as verdades dos governos de Lula e Dilma. E a partir da revista, começamos agora o primeiro capítulo da nossa série, O Partido que Mudou o Brasil, com dados e fatos de entrevistas dos anos de Lula e Dilma. Estão preparados? Temos muito o que contar, bora lá? Isso mesmo, Iago, bora lá. Começa agora o Semana 13, o podcast do PT. O ano de 2015 tem sido usado como exemplo na construção da falsa narrativa de que os governos do PT quebraram o Brasil. Mas o que não foi dito é que em 2015 obstáculos e pautas-bomba impediram importantes ações do governo e criaram a sensação de crise que desembocou no golpe de 2016. A promessa de só tirar a Dilma que vai melhorar resultou em perdas na economia, no emprego, na renda dos brasileiros e brasileiras. No pós-golpe, a dívida bruta superou o pior momento de FHC. Os governos de Temer e Bolsonaro sim são os responsáveis pelo distúrbio político, econômico e social que reverbera até os dias de hoje. É o que previu Lula em um vídeo gravado no final de 2016. Vamos ouvir um trechinho? E eu nunca vi uma crise como essa. Por que uma crise? Veja, o governo federal está sem capacidade de arrecadar e sem capacidade de investimento. Os governos estaduais estão sem capacidade de arrecadar e sem capacidade de investimento. As prefeituras estão sem capacidade de arrecadar e sem capacidade de investimento. Os empresários não confiam e não fazem investimento e também estão todos devendo. E também não tem crédito para os empresários. Os bancos não fazem financiamento, os bancos preferem investir na especulação financeira. Então, se ninguém investe, se não tem crédito, se não tem financiamento, a economia está parada. É preciso fazer a economia brasileira voltar a funcionar. É como se fosse uma roda gigante, nós temos que ligar ela. E o que tem que fazer? Ora, o governo tem duas opções. Ou a economia volta a crescer e o governo arrecada mais, ou o governo tem que ter coragem de aumentar imposto. Não aumentar imposto para os pobres, ou seja, aumentar imposto para os ricos. E, ao mesmo tempo, parar de cortar, porque toda vez que o governo fala em corte, vem em cima do trabalhador brasileiro. É em cima do aposentado, é em cima da pensionista, é em cima do pescador, é em cima do trabalhador rural, é em cima dos trabalhadores de fábrica, é em cima do comércio, pelo amor de Deus. A obsessão de Bolsonaro em atacar a esquerda é tanta que tentam apagar o partido que livrou o país do FMI, criou o Fundo Soberano, o crédito familiar e colocou o Brasil como a 6ª maior potência do mundo. Em 2009, o Brasil não só pagou a dívida, como emprestou dinheiro ao FMI. E Lula não conseguiu esconder a felicidade. E eu fico feliz de saber que o Brasil está emprestando dinheiro para o FMI, porque antes a gente tomava emprestado e o FMI tinha muita ingerência no Brasil. Nós queremos emprestar o FMI e não queremos ter ingerência no FMI. O que nós queremos é democratizar o FMI para que ele possa emprestar dinheiro aos países mais pobres sem condicionalidades. O Brasil pode porque o Brasil tem reservas, né? E esse dinheiro é como empréstimo, portanto, é um investimento que estamos fazendo. Em pouco mais de 3 anos, destruíram todo o resultado positivo colhido nos governos de Lula e Dilma. E quem paga é o povo. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, relembrou no plenário a importância do legado deixado pelo partido para conter a atual crise do governo golpista. Na realidade, eu quero falar aqui sobre a crise da economia brasileira. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que o problema da economia são dos economistas. Eu quero dizer que são dos economistas dele, Paulo Guedes e companhia, que estão implantando uma política neoliberal extremada no Estado brasileiro. Estamos com desemprego alto, falta de renda, endividamento do povo e não tem uma proposta para tirar o povo da crise. Aliás, o Brasil só não está pior, senhor presidente, porque nós temos as reservas internacionais deixadas por Lula, que agora estão sendo queimadas para fazer política cambial. Então, eu queria deixar registrado nesse plenário, onde eu ouvi várias vezes que a culpa da crise econômica é de Lula e Dilma, dizer que quem está salvando a economia do Brasil hoje é Luiz Inácio Lula da Silva, por ter deixado as reservas internacionais. É isso aí, presidenta. E quem minimamente conhece a história do país sabe. O PT trouxe o desenvolvimento para o Brasil. Até 2015, em todos os anos dos governos petistas, o Estado gastou menos do que arrecadou.
Isso mesmo, caro ouvinte. Uma simples avaliação dos dados dos governos do PT mostra que a história é muito diferente. Conta pra eles, Marta. Crescimento, estabilização e a inédita confiança dos investidores no Brasil, sem deixar de lado, claro, a inclusão social. Responsabilidade fiscal como regra, essa era a meta do governo. Com Lula e Dilma, o Brasil chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, resultado de uma expressiva oferta de crédito que alavancou o crescimento do consumo, da produção e do emprego. As gestões responsáveis de Lula e Dilma visavam assegurar as bases para um Estado mais eficiente, trazendo a questão social ao centro dos debates políticos. E muitas pessoas podem até pensar que todos esses ganhos sociais foram à custa do endividamento público e da quebra, entre aspas, do Estado brasileiro. Mas ao menos que você não se importe com o desemprego, com a pobreza, com o trabalho formal ou com o rendimento dos salários, você tem boas razões para duvidar do mito que o PT quebrou o Brasil, né? Esses e muitos outros mitos foram colocados à prova na revista sobre o legado do partido. Lá, apresentamos dados concretos dos anos de Lula e Dilma no governo federal. Agora você pode ter em mãos fontes seguras para acabar com qualquer fake news delirante no grupo da família ou de amigos. No topo do nosso site tem um link para download. Acesse www.pt.org.br. Tá esperando o quê? Baixe agora e ajuda a disseminar a verdade. E para entender mais os efeitos do legado deixado pelos governos do PT, conversamos com Esther Dweck, professora do Instituto de Economia da UFRJ. Esther, antes de tudo, muito obrigado por falar com a gente do Semana 13. O PT lançou a revista sobre seu legado, chamada O Partido que Mudou o Brasil, trazendo a verdade sobre os governos de Lula e Dilma. Por que o PT carrega a lenda de ter quebrado o Brasil? Não, na verdade, porque a partir de 2015 começa a ter um aumento da dívida pública, né? Na verdade, e isso é interessante porque é justamente o último ano, né, cheio de governo do PT. E, na verdade, nos anos anteriores, se a gente pegar de 2003 até 2015, a trajetória é basicamente declinante, né? Na dívida líquida ela é bastante declinante, na dívida bruta ela declinou por um período, depois se manteve estável, mas num patamar bastante considerado super razoável. E aí no ano de 2015 inverte um pouco isso e começa a aumentar. E na verdade as pessoas começam a associar isso a uma suposta culpa do governo do PT, etc., quando na verdade não é. Se a gente for olhar os dados, o que mais contribuiu ali foi um aumento muito forte dos juros, uma queda do PIB, né, que ocorreu em 2015, mas e ao contrário do que as pessoas falam, não foi um aumento de gasto, porque aquele ano foi um ano de muito ajuste fiscal, né? Então as pessoas pegaram aquele dado e começaram a espalhar de que o PT tinha quebrado o Brasil, etc., e era um dado totalmente absurdo a interpretação dele, né, não condiz com os dados que se a gente for abrir para tentar entender o que de fato aconteceu. Certo. Então, acho que é importante dizer para o pessoal aqui que está nos ouvindo como era o quadro econômico quando o PT chegou no governo. Perfeito. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco o que aconteceu lá de 99, mais ou menos, até 2001, 2002, né? Uhum. 99 foi aquele ano que o governo Fernando Henrique não conseguiu segurar o dólar, né? E o dólar estava disparado ali em 99. E o governo começa, então, a mudar um pouco a sua política, o Fernando Henrique ainda. E ele vai ter... são anos, né, bastante ruins da economia brasileira, né? Principalmente na sequência vem 2001, que é o ano do apagão, né? Então é um ano em que teve uma desaceleração muito forte do crescimento econômico também, por falta de energia, né, se as pessoas lembram. E em 2002, a gente teve aquilo que as pessoas ficam chamando como se fosse um medo do PT, etc., né? Que, na verdade, não foi bem isso, né? Teve muita especulação, as pessoas aproveitaram o cenário, né, de que provavelmente o Lula ganharia a eleição naquele ano para especular bastante com o real, e teve aquele aumento fortíssimo do real. O que significa que quando o PT entra, a inflação está alta, né? Eu até pensei um número aqui, mas depois eu posso olhar se você quiser. Estava com a inflação muito alta e a dívida pública vinha crescendo desde 97, basicamente. Né? Então, você estava com a dívida pública alta, inflação alta, desemprego altíssimo. Né? Em 2002, o desemprego chega... O problema do desemprego é que teve uma mudança de metodologia, mas a metodologia antiga, né, em 2002, o desemprego estava em mais de 12%. Quais foram as medidas econômicas mais importantes que o PT adotou durante esses anos todos que garantiram o desenvolvimento do país? Uau, tem várias. Vai ser difícil, mas vamos lá. Acho que tem... Algumas, para mim, são muito importantes, assim, tá? Acho que, como eu já falei, que essa do ponto de vista de você... O Brasil, como todos os países de desenvolvimento, a gente tinha crises sucessivas que a gente chama
cambiais, né? Crises de balanço de pagamento, que se chamam crises externas, né? Porque são crises em que você fica sem dólar e você, então, se por acaso os bancos internacionais não querem mais emprestar para o país, ele acaba tendo um problema grave, né? Como aconteceu no Brasil sucessivas vezes. A mais grave de todas foi a década de 80, mas teve na década de 90, teve em 99, que foi no governo Fernando Henrique, tinha tido em outros momentos anteriores, né? E isso sempre foi uma marca histórica brasileira, a gente ter esse problema que a gente chama um problema externo, um problema de balanço de pagamento. Essa mudança do perfil da dívida nos permitiu ficar com uma tranquilidade, não é total, mas é muito superior a qualquer outro momento histórico. Isso foi uma decisão política, isso não foi por acaso, né? Isso foi uma decisão política e a gente sabe, é tanto decisão política que agora o governo atual está vendendo as reservas, né? Que é uma situação super grave de você vender uma coisa que te protege. Enfim, a gente sabe que eles estão vendendo tudo que nos protege, mas esse é mais um caso de total descaso em relação a uma situação histórica importante, né, que foi uma mudança. Então, isso do ponto de vista de evitar que a gente ficasse mais exposto à crise foi uma coisa super importante. Acho que uma outra coisa importantíssima, sem dúvida nenhuma, que começa já desde o início, é a valorização do salário mínimo. Né, isso, as pessoas... a valorização do salário mínimo, ela tem várias vantagens, né? Acho que a primeira delas, e que é mais óbvia, é o aumento dos salários na base da distribuição, o que significa que você vai ter uma melhora da distribuição de renda. E principalmente num país onde o salário mínimo ele também é o piso da previdência, também é o piso do benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e deficientes, né, que não têm renda. E você acaba conseguindo que uma parcela muito grande da população brasileira receba um salário mínimo que está crescendo sempre. Né? Ele teve um crescimento fortíssimo entre 2003 e 2005 e se manteve depois. Né? Então, essa foi uma política essencial de redistribuição de renda e que mudou não só para a pessoa que recebia sua renda, obviamente muda, mas muda a dinâmica local de todos os lugares em que sua renda chegava. E como Previdência, BPC chegam no Brasil inteiro, né, em cada pequeno município, isso, na verdade, dinamizou diversos municípios. Né, e tem estudos que mostram que isso também mudou o efeito, por exemplo, ajudou muito para que no Nordeste a renda crescesse mais rápido do que no Sudeste. Né, você foi tendo uma mudança também de distribuição de renda regional, não só pessoal. Né? E isso foi uma coisa extremamente importante. A política de salário mínimo começa desde o início. Você tem uma outra coisa que eu acho que foi importantíssimo, que foi, obviamente, você reestruturar a capacidade do governo de fazer investimentos públicos, né? Agora, tem uma parte no capítulo da revista que ela é toda baseada nos reflexos do impeachment de Dilma Rousseff. A crise que estamos vivendo hoje é reflexo do golpe? Sem dúvida, ela é reflexo, não, ela é o motivo pelo qual se fez o golpe, eu diria. Uhum. Né, eu acho que ela é mais do que um reflexo, a gente dá para entender hoje por que se fez o golpe, assim. As pessoas usaram, claramente, né, eu participei bastante daquele processo, usaram motivos totalmente absurdos para se fazer o impeachment, né, e a gente, enfim, acho que a defesa da presidenta mostrou que não tinha base nenhuma para que se fizesse isso, mas na verdade era uma maneira de você, de certa maneira, ludibriar um pouco a população, no sentido de trazer um foco para uma coisa que não era relevante, né, então se ficou falando muito dos problemas da gastança, né, naquele ano de 2016, e justamente o que eles fizeram na sequência? A emenda constitucional 95. Né, eles tentaram trazer para que a população achasse que o grande mal do Brasil fosse os gastos públicos, e aí conseguiram aprovar com pouquíssimo tipo de resistência uma emenda constitucional que impede que o governo gaste, né, aumente seus gastos nos próximos 20 anos, o que é uma loucura do ponto de vista mundial, não existe isso no mundo. Você fala para qualquer pessoa de fora do Brasil, as pessoas não entendem como é que alguém toma essa medida. E a mesma coisa dos bancos públicos, né? Lembra, um dos motivos do impeachment estava associado ao Banco do Brasil, mas que se falava muito do BNDES, né? E aí eles conseguiram, então, passar para a população que os bancos públicos, na verdade, são uma coisa que atrapalha, quando, na verdade, é exatamente o oposto, né? Os bancos públicos tiveram um papel central nessas políticas todas que eu estava falando. O Banco do Brasil com crédito agrícola, o Banco da Caixa com saneamento, com habitação, o BNDES com infraestrutura industrial, e assim, eles conseguiram agora, estão querendo acabar com todos eles, né? Então,
claramente, né, um pouco a reação que houve aos ganhos que teve no período do PT foi para justamente tirar a presidenta para poder fazer essa destruição que a gente está vendo, né? Acho que isso é muito claro que é o motivo pelo qual se fez o impeachment. Certo. Agora, para a gente terminar aqui, olhando para todos os investimentos apontados na revista, qual seria a perspectiva econômica atual se o PT estivesse no governo? Bom, a gente, né, esse tipo de coisa é muito difícil de fazer, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, não estaria tendo a destruição que temos hoje, né? Eu acho que a gente já teria retomado o crescimento. Né? Se a gente parar para pensar, as pessoas estão comemorando esse resultado do PIB que saiu essa semana, mas é muito difícil para a situação que a gente está. A gente está numa crise, e aí só para fazer uma comparação, a crise de 2008 e 2009, a gente caiu 0,3% em 2009, foi uma queda de 0,3%. No ano seguinte, a gente cresceu 7,5%. O que foi isso? Foram todos os investimentos que entraram naquele ano, que fizeram a economia recuperar super rápido. Né? A gente, ao contrário, nessa última crise, a gente caiu em torno de 3,5% em 2015, mais 3,5% em 2016, né? Depois de toda a confusão política que foi criada, e na sequência está crescendo 1% a cada ano. Isso significa que a gente pode demorar quase 10 anos para voltar ao nível que a gente tinha em 2014. Né? E isso é gravíssimo. E claramente essa lentidão tem a ver com uma certa inação do governo, e esse desmonte todo que está sendo feito, que está impedindo que o governo atue de forma a recuperar a economia. Então eu não tenho dúvida que se o PT tivesse, a gente realmente não estaria nesse crescimento lento que a gente está hoje, né? E já teria recuperado o crescimento muito mais forte e a geração de emprego de forma mais acelerada, porque se faria uma coisa, e claramente não teria esses números muito tristes de desigualdade e aumento de pobreza e extrema pobreza, né? Então acho que, sem dúvida nenhuma, isso tudo estaria em outro patamar nesse momento. Inclusive, o PT continua apresentando propostas para contornar essa crise, para resolver essa situação. Convido a todos que estiverem ouvindo para acessar o www.pt.org.br e ver o plano de PT de emprego e renda. Esther, muito obrigado pela nossa conversa e fiquem ligados que logo teremos mais programas especiais. Muito obrigada a vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos.